Por que um terremoto de magnitude 5,4? O tipo de tremor pequeno e rotineiro que acontece dezenas de vezes por ano ao longo do arco aleutiano acionaria um sistema de alerta de tsunami que quase nunca dispara para eventos tão pequenos? Essa é a pergunta que eu quero que você mantenha na sua mente pelas próximas 2 horas. Porque às 8h05 da manhã, horário do Alasca, em 25 de abril de 2026, foi exatamente isso que aconteceu. O sistema sinalizou um terremoto que, no papel, deveria ter sido apenas ruído de fundo, e então disse a toda uma faixa do sul do Alasca para se preparar. A razão não está nos dados sísmicos. A razão está no lugar. E o que eu estou prestes a te mostrar é um dos corredores submarinos mais estranhos, mais mortais e mais assombrados institucionalmente do planeta. Um corredor do qual a maioria dos americanos nunca ouviu falar, mesmo que o governo dos Estados Unidos o considere silenciosamente uma das zonas de tsunami mais perigosas do Pacífico. Antes de irmos mais longe, se você gosta do que fazemos aqui no Project Night Watch, deixe o like e se inscreva para não perder nossos resumos noturnos. E também deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Vamos entrar nisso. Parte 1. Um tsunami do Mega Thrust mais esquecido da América. Às 8h05 e 56 da manhã, horário do Alasca, em 25 de abril de 2026, o fundo do oceano cerca de 90 quilômetros ao sul de Sand Point se moveu. Não foi um movimento violento, não foi o tipo de tremor que derruba objetos das prateleiras ou faz pessoas correrem para as portas. Foi um terremoto de magnitude 5,4 a cerca de 35 quilômetros de profundidade, o que na linguagem da sismologia é o tipo de evento que é registrado, catalogado, arquivado e quase completamente ignorado. O arco aleutiano produz dezenas desses todos os anos. Eles são ruído de fundo, são o equivalente geológico de uma tosse em uma sala cheia. E ainda assim, menos de 3 minutos depois, o sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos fez algo que quase nunca acontece para um terremoto desse tamanho e profundidade. Ele disparou. Um alerta foi emitido. Comunidades costeiras ao longo de uma faixa do sul do Alasca foram informadas, na linguagem fria e mecânica das mensagens automatizadas de risco, de que um tsunami era possível e que deveriam se preparar. 3 minutos! Esse é aproximadamente o tempo que leva para ferver água para um chá. Isso é mais rápido do que a maioria das pessoas leva para encontrar suas chaves do carro. Isso é, no mundo da tomada de decisão geofísica, quase instantâneo. Eu quero que você pare por um momento e absorva o quão estranho isso é, porque aqui está o ponto. Terremotos de magnitude 5,4 acontecem o tempo todo no mundo inteiro e quase nunca produzem tsunamis. O limiar geral que os sismólogos usam, o ponto aproximado a partir do qual um terremoto sequer começa a ser considerado candidato a gerar uma onda oceânica significativa, está em torno de magnitude 6,5, e mesmo assim, apenas se a ruptura for rasa o suficiente e a geometria estiver correta. Para gerar um tsunami que atravesse oceanos, normalmente é preciso magnitude 7, 8 ou mais. Um 5,4 a 35 quilômetros de profundidade está, por qualquer medida convencional, muito abaixo do limiar onde qualquer uma dessas coisas deveria acontecer. Então, por que o sistema disparou? Essa é a pergunta que este vídeo inteiro vai responder. E eu quero te avisar desde já. A resposta não é simples. A resposta envolve um terremoto que aconteceu há 80 anos. Um farol que foi arrancado de um penhasco por uma onda do tamanho de um prédio de 14 andares. 159 mortos no Havaí. Um deslizamento submarino disputado do tamanho de uma pequena cadeia de montanhas. E um tipo de terremoto que os cientistas ainda não entendem completamente. A resposta envolve software, escrito com a memória de um desastre codificada dentro dele. A resposta envolve um trecho do fundo do oceano que a maioria dos americanos nunca ouviu falar, mas que o governo dos Estados Unidos considera silenciosamente um dos corredores de tsunami mais perigosos do planeta. Porque aqui está o que ninguém te contou nas manchetes. O sistema de alerta não disparou por causa do terremoto. Ele disparou por causa de onde o terremoto aconteceu. E neste corredor específico do arco aleutiano oriental,
As regras que governam todas as outras zonas de subducção do planeta parecem se dobrar, se torcer e às vezes simplesmente quebrar. Um pequeno terremoto aqui não é o mesmo que um pequeno terremoto em qualquer outro lugar. A história deste lugar ensinou o sistema de alerta a assumir o pior, mesmo quando os números sísmicos dizem o contrário. O que você precisa entender é que o alerta foi emitido antes de qualquer sensor oceânico confirmar qualquer coisa, antes de qualquer marégrafo registrar algo, antes de qualquer boia no oceano profundo detectar uma onda passando. A decisão de alertar foi tomada com base apenas nos dados sísmicos, processados por um algoritmo que claramente decidiu que aquele conjunto específico de coordenadas merecia tratamento especial. Isso não é um erro. Isso não é um exagero. Isso é, cada vez mais, algo que eu vejo como uma característica. Uma memória de risco codificada em software, silenciosamente aguardando em algum servidor, esperando por um padrão específico em um lugar específico para acionar um gatilho específico. E o gatilho foi acionado. Quero que você pense no sistema de alerta por um momento como uma espécie de fantasma institucional, um espírito assombrado por falhas do passado. Esse fantasma se lembra do que aconteceu da última vez que o solo se moveu nessas coordenadas. Ele se lembra do farol. Ele se lembra de Hilo. Ele, em um sentido muito real, nasceu dessas mortes. E quando os sismômetros registraram aquele sinal, às 8 horas e 5 minutos e 56 segundos em 25 de abril de 2026, o fantasma não esperou por provas. Ele estendeu a mão e puxou o alarme, porque o custo de estar errado ao permanecer em silêncio nesse corredor, historicamente, tem sido medido em corpos. Existe um paradoxo estranho no coração de todos os sistemas de alerta de risco. Quando eles funcionam perfeitamente, nada acontece. Não há desastre. Não há contagem de mortos. Não há imagens dramáticas. Existe apenas um breve momento de inconveniência, algumas horas de interrupção. E então, a vida segue normalmente. O sistema que evitou a catástrofe, para o observador casual, parece exatamente igual a um sistema que exagerou. Um alerta de tsunami bem-sucedido que não resulta em tsunami é, na prática, indistinguível de um alarme falso. O público compreensivelmente fica irritado. As manchetes tratam como um não-evento. E na próxima vez que o sistema dispara, um pouco mais de confiança já foi corroída. Mas 3 minutos no contexto do que pode acontecer aqui é a diferença entre um aviso e um memorial. 3 minutos é a diferença entre tirar pessoas da praia e contar quantas não voltaram. O terremoto de 1946, sobre o qual vamos falar em detalhes mais adiante, gerou um tsunami que atingiu o farol Scott Cap em aproximadamente 5 minutos após a ruptura. 5 minutos. Os guardiões daquele farol não tiveram 3 minutos de aviso. Eles não tiveram aviso algum. E a onda apagou eles. Apagou o farol. Apagou qualquer vestígio significativo de que algum dia existiram. Então, quando eu digo que o sistema disparou em 3 minutos para um terremoto de magnitude 5,4, eu quero que você escute o eco dentro desse número. Quero que você escute o que o algoritmo estava ouvindo. Porque para entender por que um pequeno terremoto gerou uma grande resposta, você precisa entender o lugar onde ele aconteceu. E para entender o lugar, você precisa voltar, muito no tempo, para uma manhã de abril de 1946, quando uma linha costeira inteira aprendeu, da forma mais brutal possível, que o tamanho de um terremoto nem sempre é um indicador confiável do que vem depois. Fique comigo, porque o que estamos prestes a entrar não é apenas a história de um pequeno terremoto em uma manhã tranquila no Alasca. É a história dos limites do que conseguimos medir, das coisas que nossos instrumentos não conseguem ver, e de um corredor do fundo do Pacífico que vem, silenciosamente, reescrevendo as regras da ciência dos tsunamis há quase um século. E o alerta que disparou hoje pode não ser o último que ouviremos vindo dele. 3 minutos. Foi tudo o que o sistema precisou. A pergunta é, o que ele sabia que nós ainda estamos tentando descobrir? O corredor em questão se estende ao longo da extremidade oriental do arco aleutiano. Aquela longa cadeia curva de ilhas e montanhas submarinas que se projeta da península do Alasca em direção à Rússia, como uma pedra ricocheteando sobre a superfície do Pacífico. É aqui que a placa do Pacífico, uma das maiores placas tectônicas da Terra,
mergulha sob a placa norte-americana a uma taxa de cerca de 6 a 7 centímetros por ano. Pode não parecer muito, é mais ou menos a velocidade com que suas unhas crescem. Mas ao longo do tempo geológico, essa convergência constante acumula tensões enormes nas rochas. E quando essas tensões são liberadas, elas se liberam de maneiras capazes de redesenhar litorais inteiros. É isso que chamamos de megathrust, esse tipo de falha. Uma megafalha de subducção é uma interface onde uma placa desliza sob outra, e elas são responsáveis pelos maiores terremotos já registrados neste planeta. O evento do Chile em 1960, o evento de Sumatra em 2004, o evento de Tohoku em 2011. Todos foram terremotos de megathrust. São simplesmente as estruturas geológicas mais perigosas da Terra. E a megafalha aleutiana é uma das mais longas do mundo, estendendo-se por milhares de quilômetros ao longo do sul do Alasca e avançando até o Oceano Aberto. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não percebe. Essa falha não é uniforme. Ela não se comporta da mesma forma ao longo de toda a sua extensão. Diferentes segmentos dessa falha têm geometrias diferentes, histórias diferentes e, de certa forma, personalidades diferentes. Algumas seções se rompem com frequência em eventos moderados. Algumas permanecem travadas por séculos, acumulando tensão até liberá-la de uma só vez em um deslizamento catastrófico. E algumas seções, as estranhas, as que tiram o sono dos sismólogos, se comportam de maneiras que não se encaixam em nenhum modelo padrão. O segmento oriental, o corredor próximo à ilha Unimak, onde o terremoto de hoje ocorreu, pertence a essa terceira categoria. É um problema, um ponto fora da curva. É a parte da falha que faz coisas que você não consegue prever apenas com teoria. E a razão disso está no que existe acima dela. Quando você tem uma zona de subducção, você também tende a ter o que é chamado de prisma de acreção. À medida que a placa descendente se arrasta por baixo da placa superior, ela raspa camadas de sedimento marinho, lama do fundo do oceano e pedaços da crosta, empilhando tudo como a terra que se acumula à frente da lâmina de um trator. Ao longo de milhões de anos, esse prisma pode crescer até se tornar uma enorme cunha de material fracamente consolidado, saturado de água, espalhado ao longo da borda superior da zona de subducção. Ele é instável, ele escorrega, ele retém água como uma esponja e muitas vezes repousa em encostas mais inclinadas do que aparentam ser. O corredor oriental das Aleutas possui um dos prismas de acreção mais espessos e ricos em sedimentos de toda essa mega falha. A água de degelo das geleiras do Alasca vem despejando rocha triturada no Mar de Bering e no Pacífico Norte há dezenas de milhares de anos. A produtividade biológica marinha adiciona sua própria chuva lenta de material orgânico ao fundo do oceano. Correntes submarinas redistribuem tudo isso. O resultado, ao longo do tempo geológico, é uma enorme pilha de material instável equilibrada sobre uma falha que periodicamente se move. Você provavelmente já consegue ver para onde isso está indo. É por isso que eu continuo voltando àquele alerta de 3 minutos. Porque na maioria das zonas de subducção, a relação entre o tamanho do terremoto e o tamanho do tsunami é relativamente previsível. Grande terremoto implica grande onda. Pequeno terremoto implica nenhuma onda. Mas no corredor oriental das Aleutas, essa relação simplesmente se quebra. Aqui você pode ter um terremoto moderado que produz um tsunami enorme, porque o terremoto não é a única coisa deslocando água. O terremoto pode desencadear um deslizamento submarino. E o deslizamento pode empurrar um volume gigantesco do fundo do oceano, lateralmente ou para baixo, muito além do deslocamento causado pela própria ruptura. A onda que se propaga pelo oceano não é a onda que o terremoto deveria ter produzido. É a onda que o deslizamento produziu. E os sismômetros que estão ouvindo o terremoto muitas vezes nem sabem que o deslizamento aconteceu. É isso que eu quero dizer quando afirmo que esse corredor quebra as regras. Na ciência de riscos, temos um termo para segmentos de falha como esse. Chamamos de tsunami eficientes. Parece técnico. Mas o que realmente significa é que esse trecho da falha, por razões que ainda não entendemos completamente, é excepcionalmente eficiente em transformar energia sísmica em ondas oceânicas. Excepcionalmente. Alguns segmentos de zonas de subducção são ineficientes para tsunamis. Produzem tremores fortes, mas ondas modestas. O corredor oriental das Aleutas é o oposto. Ele é eficiente, da forma mais perigosa possível.
Menos tremor, mais onda. Você pode comparar com outros lugares ao redor do Pacífico e o contraste fica claro. No Japão, a relação entre magnitude sísmica e altura do tsunami foi estudada por séculos e geralmente se mantém consistente. No Chile, é possível prever com razoável precisão o tipo de onda que uma ruptura produzirá. Mas no arco aleutiano oriental, existe um histórico longo de discrepâncias. Terremotos que deveriam produzir ondas modestas acabaram produzindo monstros. E a razão geológica está diretamente ligada àquela espessa camada de sedimento saturado e instável que repousa sobre a falha. Essa também é uma região onde a geometria da placa faz uma diferença enorme. O ângulo com que a placa do Pacífico mergulha sob a América do Norte nessa região é relativamente raso, cerca de 10 graus. Uma placa mais rasa significa uma área maior de contato entre as placas perto da superfície. Uma área maior de contato superficial significa que, quando ocorre um deslizamento, ele pode alcançar regiões muito rasas da falha, onde a rocha é mais fraca, o sedimento é mais espesso e o deslocamento do fundo do oceano é maior. É a receita perfeita para gerar grandes tsunamis a partir de terremotos que, em qualquer outro lugar, seriam considerados insignificantes. Quero que você guarde essa ideia. Ela é a chave de tudo que vem a seguir. Baixo tremor. Alto potencial de deslocamento. O tremor não corresponde à onda. O terremoto não corresponde ao desastre. Essa é a assinatura de um lugar onde a sismologia convencional pode falhar. E é exatamente por isso que estou cada vez mais convencido de que o sistema de alerta, em 2026, não esperou por confirmação. Ele viu as coordenadas e puxou o gatilho. Porque neste canto específico do Pacífico, estreito, coberto por sedimentos e com encostas mais inclinadas do que aparentam, até mesmo um pequeno terremoto é uma pergunta. E a resposta para essa pergunta, historicamente, tem sido medida em vidas. Então, o que isso significa, na prática, para como o alerta foi gerado? Como um algoritmo decide, em menos de 3 minutos, que uma magnitude 5,4 merece um alerta, enquanto a mesma magnitude a 2.000 quilômetros de distância seria completamente ignorada. É isso que vamos explorar agora, porque o funcionamento interno do sistema de alerta de tsunamis dos Estados Unidos é, em muitos aspectos, mais interessante do que o próprio terremoto. Em termos gerais, o processo funciona assim. Quando um terremoto acontece, ondas sísmicas se propagam em todas as direções a partir do ponto de ruptura, viajando através das rochas a velocidades de vários quilômetros por segundo. Redes de sismômetros ao redor do mundo captam essas ondas. E em questão de segundos, algoritmos automáticos começam a estimar 3 parâmetros cruciais. Onde o terremoto ocorreu, qual foi sua magnitude, qual foi sua profundidade, localização, magnitude e profundidade. Esses 3 números são a base de todo o processo de decisão. Uma vez estimados, o sistema os processa através de uma série de limiares de decisão. Se a magnitude está abaixo de certo valor, então nenhum alerta. Se a profundidade é maior que certo valor, então nenhum alerta. Se o evento ocorreu em terra, então nenhum alerta. Esses filtros existem porque a esmagadora maioria dos terremotos não produz tsunamis. O sistema precisa eliminar o ruído. Você não pode emitir um alerta toda vez que o solo se move. A confiança pública entraria em colapso em poucas semanas. Mas aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes. Esses limiares não são iguais em todos os lugares. Eles não podem ser iguais, porque diferentes regiões do oceano têm histórias diferentes de tsunamis, geometrias diferentes e riscos diferentes. As regras de decisão para um terremoto no Pacífico Central não são as mesmas que para um terremoto no corredor oriental das Aleutas. O sistema foi calibrado, segmento por segmento, ao longo de décadas, para refletir o que sabemos sobre cada trecho da falha. E o corredor oriental das Aleutas possui um limiar de alerta mais baixo do que a maioria dos outros lugares, porque o histórico exige isso. Quero ser cuidadoso aqui. Os detalhes exatos de como esses algoritmos tomam decisões nem sempre são totalmente públicos, e eu não quero afirmar mais certeza do que realmente existe. Mas com base no que sabemos sobre o funcionamento do National Tsunami Warning Center e na literatura científica sobre risco de tsunamis regionais, existem alguns fatores que quase certamente influenciaram a decisão de 2026. O sistema provavelmente analisa a duração da ruptura, não apenas a amplitude máxima. Ele provavelmente analisa o componente de longo período do sinal sísmico,
porque terremotos lentos concentram mais energia nessas frequências. Ele provavelmente considera o mecanismo focal, a geometria do deslizamento da falha, porque um evento de empurrão na interface de subducção representa um risco muito maior de tsunami do que um deslizamento lateral. E quase com certeza aplica um ajuste regional. Um tipo de asterisco associado a certas coordenadas que essencialmente diz: neste lugar, mesmo um sinal pequeno pode significar um grande problema. Seja cauteloso. Esse ajuste regional é, em termos de software, uma memória institucional. É o sistema se lembrando de 1946, de 1957, e do fato de que evidências paleotsunami sugerem que outros eventos aconteceram ali no passado profundo, mesmo sem registros escritos. O algoritmo carrega essa memória. Ele não precisa ser lembrado do que foi 1946. A forma de 1946 já está dentro da sua lógica de decisão, esperando. É isso que quero dizer quando falo de um viés algorítmico derivado de desastres históricos. E não uso viés no sentido negativo. Uso no sentido de engenharia. O sistema foi deliberadamente inclinado para a cautela em lugares onde a cautela já se provou necessária. Isso é bom design. É exatamente o que você quer. A alternativa? Um sistema que tratasse todos os segmentos de falha de forma idêntica, independentemente do histórico, seria um sistema que, em alguns casos, deixaria de alertar justamente onde o alerta seria mais necessário. E há, claro, um custo nisso. Cada alarme falso corrói um pouco da credibilidade pública. Cada alerta que termina sem uma onda visível dá a uma parte da população mais um motivo para ignorar o próximo alerta. A comunidade de alerta de tsunamis sabe disso. Eles convivem com isso e decidiram, deliberadamente com plena consciência do custo, que a consequência de deixar de alertar um evento real neste corredor é muito pior do que emitir um alerta preventivo que pode não se concretizar. E essa diferença nem é próxima, porque há outro elemento essencial aqui. Os sensores oceânicos, aqueles que podem confirmar com certeza se um tsunami está atravessando o Pacífico, levam tempo. Os marégrafos costeiros só registram a onda quando ela já chegou, o que pode levar dezenas de minutos em eventos próximos ou horas em eventos distantes. As boias de oceano profundo, o famoso sistema DART, conseguem detectar ondas mais rapidamente, mas ainda assim precisam de alguns minutos de dados limpos para diferenciar um sinal real do ruído do oceano. Quando a boia te dá uma resposta definitiva, a onda já está a caminho de algum lugar, e se esse lugar estiver perto da fonte, as pessoas já estão em perigo. Por isso, o alerta precisa sair antes da confirmação. Não existe alternativa. O sistema foi projetado para agir com base em inferência, não em evidência. Ele analisa o sinal sísmico e pergunta: dado tudo o que sabemos sobre este lugar, qual é a probabilidade de que algo perigoso esteja acontecendo? Se essa probabilidade ultrapassa um certo limiar, o alerta dispara. A onda pode nunca chegar. Na maioria das vezes não chega, mas o alerta precisa disparar mesmo assim, porque o custo de esperar por confirmação é pago em vidas humanas. Esse é o princípio da precaução em sua forma mais pura. É a base filosófica de todos os sistemas modernos de alerta de risco no mundo. E no Pacífico ele tem origem direta na falha de 1946. O sistema que disparou em 2026 é, em um sentido muito real, descendente direto daquele fracasso. Cada linha de código, cada valor de limiar, cada ajuste regional existe porque, em algum momento do passado, alguém morreu quando não precisava. E neste caso, o sistema disparou. E a onda não veio. Os marégrafos permaneceram silenciosos. As boias não registraram nada fora do normal. Em poucas horas, o alerta foi rebaixado. E a vida, ao longo da costa sul do Alasca, voltou ao normal. Para o observador casual, isso parece um não-evento. Um detalhe: uma nota de rodapé. Algo que ganha 30 segundos no noticiário e desaparece. Mas para mim, observando isso de fora, isso não foi um não-evento. Foi o sistema funcionando exatamente como foi projetado. Em um corredor onde o histórico exige isso, em um segmento de falha que já demonstrou ser capaz de produzir desastre a partir de sinais aparentemente modestos. O fato de nenhum tsunami ter chegado não significa que não havia risco. Significa que o sistema absorveu a incerteza por nós, tomou a decisão mais cautelosa e então deixou o oceano responder, no seu próprio tempo, se aquela cautela era necessária. Há uma frase a qual sempre volto aqui: ausência de evidência não é evidência de ausência.
O fato de que nada aconteceu em 2026 não prova, retroativamente, que nada poderia ter acontecido. O corredor continua sendo o corredor. O sedimento continua instável. A placa continua rasa. A falha continua capaz de fazer no futuro exatamente o que já fez no passado. E o que ela fez no passado foi tão fora dos limites do que seus terremotos aparentavam ser, que mesmo 80 anos depois, ainda estamos tentando entender como aquilo foi possível. Para compreender isso, precisamos sair do presente. Precisamos voltar no tempo para uma manhã de abril que quase ninguém vivo hoje se lembra e observar o que acontece quando o mesmo trecho do fundo do oceano não tem um sistema de alerta para protegê-lo. Porque antes de existir um centro de alerta de tsunamis no Pacífico, antes das boias DART, antes de algoritmos com ajustes regionais, existia apenas um oceano frio e cinzento ao largo do Alasca, um farol sobre um penhasco e um sismógrafo em algum lugar distante registrando um terremoto que, à primeira vista, não parecia alarmante. E então a onda chegou. E nada na forma como os americanos pensavam sobre riscos oceânicos foi o mesmo depois disso. Parte 2. O terremoto que não parecia perigoso. Eram cerca de 2 horas da manhã, horário local, em 1º de abril de 1946, quando o fundo do oceano ao sul da ilha Unimak se rompeu. A data merece uma pausa. 1º de abril. Em algumas partes do Pacífico, os eventos que se seguiram seriam mais tarde lembrados como uma espécie de piada cruel do cosmos. O oceano escolhendo o dia das mentiras para cometer um massacre. Mas, é claro, o momento foi irrelevante. A falha não consultou o calendário. Ela se moveu quando estava pronta para se mover. E quando se moveu, fez isso de uma maneira que, na época, parecia impossível. Os instrumentos sísmicos daquele período classificaram o terremoto como aproximadamente magnitude 7,4. Um terremoto respeitável. Um evento que, em uma área populosa, poderia derrubar edifícios e matar pessoas diretamente pelo tremor. Mas não o tipo de terremoto que, sozinho, produziria uma onda capaz de atravessar 4.000 quilômetros de oceano aberto e matar pessoas em outro país. Magnitude 7,4 é sério, mas não é, pelas regras normais, uma catástrofe de escala oceânica. O que os sismólogos modernos descobriram, usando técnicas mais refinadas e um entendimento muito melhor das ondas de longo período, é que essa estimativa estava errada. A magnitude real do evento de 1946 foi muito mais próxima de 8,6. Isso não é uma pequena correção. A diferença entre magnitude 7,4 e 8,6 representa cerca de 60 vezes mais energia liberada. O terremoto que os instrumentos captaram foi apenas uma sombra do que realmente aconteceu. E isso levanta uma das perguntas mais importantes da sismologia do século XX. Por que os instrumentos erraram? A resposta vai direto ao coração do motivo pelo qual o alerta de 2026 foi disparado. Os sismógrafos de 1946 eram ajustados para detectar ondas sísmicas de curto período, o tipo de vibração de alta frequência que caracteriza a maioria dos terremotos. Eles não eram bons em detectar ondas de longo período. As oscilações lentas e prolongadas que surgem quando uma ruptura se move de forma mais lenta e sustentada. E o evento de 1946 foi exatamente isso. Um terremoto lento. Uma ruptura que levou mais tempo do que o normal, que se propagou ao longo de uma grande extensão da falha, deslocando enormes volumes de rocha, sem produzir o tipo de tremor violento que os instrumentos estavam preparados para captar. O resultado foi que, naquela manhã de 1946, os sismólogos olharam os registros e concluíram que algo significativo havia acontecido ao largo do Alasca, mas nada alarmante. Nenhuma destruição generalizada foi relatada. O tremor, onde foi sentido, foi descrito como moderado. Não havia sensação de catástrofe iminente. Não havia pânico. Não havia sistema de alerta para disparar, porque esse sistema ainda não existia. E mesmo que existisse, provavelmente não teria disparado, porque os dados sísmicos por si só não pareciam perigosos. O terremoto não parecia perigoso. Ele parecia administrável. E é exatamente isso que torna o alerta de 2026 tão significativo. Porque o algoritmo de 2026 sabia, de uma forma que os sismólogos humanos de 1946 não poderiam saber, que a aparência de um terremoto neste corredor não pode ser confiada. Que o tremor visível não conta toda a história.
que as regras normais de interpretação sísmica simplesmente não se aplicam nessas coordenadas. A memória institucional que hoje dispara um alerta para uma magnitude 5,4 é, na essência, a lição aprendida da forma mais dura possível em 1º de abril de 1946, quando o terremoto não parecia perigoso, mas a onda que veio depois matou e continuou matando. A localização da ruptura merece atenção especial. O epicentro estava ao largo da costa sul da ilha Unimak, praticamente no mesmo corredor que produziu o evento de 2026. Não exatamente o mesmo ponto, mas o mesmo segmento de falha, o mesmo prisma de acreção, a mesma geometria rasa da placa, o mesmo trecho do fundo do oceano carregado de sedimentos e perigosamente instável. Quando o sistema de alerta disparou em 2026, ele estava, na prática, reagindo a um evento que ocorreu no mesmo pedaço da Terra que gerou o desastre de 1946. 80 anos de distância. Mesma vizinhança, mesma falha. E em 2026, o sistema tinha algo que os cientistas de 1946 não tinham: memória. O que os sismólogos daquela época ainda não entendiam era que a relação entre o tamanho de um terremoto e o tamanho de um tsunami naquele lugar estava quebrada. Eles trabalhavam com um modelo razoável. Rupturas maiores implica ondas maiores. Rupturas menores implica ondas menores. Esse modelo funcionava na maior parte do Pacífico, mas o corredor oriental das Aleutas já era, naquela época, uma exceção, apenas não reconhecida. A combinação de ruptura lenta, geometria rasa, sedimento espesso e possivelmente falha de encosta submarina conspirou para produzir uma onda completamente desproporcional ao sinal sísmico. O terremoto dizia uma coisa, o oceano dizia outra. E ninguém estava ouvindo o oceano, porque o oceano ainda não havia começado a falar. Há algo quase perturbador nessa parte da história, porque por alguns minutos após a ruptura, na escuridão fria antes do amanhecer sobre o Pacífico Norte, nada parecia errado. O terremoto já havia acontecido. O fundo do oceano já havia se movido. Em algum lugar abaixo da superfície, um volume gigantesco de água havia sido deslocado. Mas a onda ainda não havia atingido ninguém. Ela estava viajando, expandindo-se em círculos, avançando à velocidade de um jato comercial. E o primeiro lugar que ela atingiria era uma estreita faixa de rocha exposta na ponta sudoeste da ilha Unimak. Ali, 5 homens estavam de vigia em um farol que acreditavam ser indestrutível. O farol se chamava Scotch Cap. Ele havia sido construído para resistir à força total do Pacífico Norte e havia resistido por décadas. Era uma estrutura de concreto reforçado, com vários andares ancorada diretamente na rocha, erguida sobre um penhasco acima do mar. Era o tipo de construção que qualquer pessoa dentro dela acreditaria não poder ser movida pela água. Tempestades vinham e iam, ondas quebravam contra o penhasco e recuavam. O farol permanecia constante, imutável. Um olho fixo observando uma das rotas marítimas mais perigosas do planeta. E então, cerca de 5 minutos após o terremoto começar, a onda chegou. A altura de subida da água em Scotch Cap, o chamado Run-Up, foi medida em aproximadamente 42 metros. Deixe-me repetir isso, porque não fica menos absurdo ao ouvir novamente. 42 metros. Isso é uma parede de água com cerca de 138 pés de altura. Mais alta que um prédio de 14 andares. Mais alta que a Estátua da Liberdade do pé até a tocha. É um volume de água em movimento que, ao atingir qualquer coisa em seu caminho, transfere uma quantidade de energia cinética que a mente humana simplesmente não consegue compreender completamente. Concreto não é um obstáculo significativo para uma onda assim. Aço não é um obstáculo significativo. O farol inteiro. A estrutura de concreto reforçado, a lanterna de ferro fundido, décadas de manutenção, tinta, equipamentos, história humana, foi simplesmente removido. Arrancado do penhasco. Apagado. Os 5 homens de serviço não sobreviveram. Eles não poderiam ter sobrevivido. A onda veio e foi embora tão rapidamente que não houve tempo para qualquer reação. Não houve alerta. Não houve sirene. Não houve tempo para correr para terreno mais alto, porque a onda era mais alta do que qualquer lugar que eles poderiam alcançar nos poucos segundos disponíveis. Eles estavam lá, e então não estavam mais. E o penhasco onde o farol havia existido ficou vazio, limpo, como se nada jamais tivesse sido construído ali. Quando as equipes de resgate finalmente chegaram ao local, encontraram apenas destroços dispersos
alguns equipamentos e quase nenhum vestígio reconhecível da estrutura que havia vigiado aquele trecho do Pacífico. Esse é o desastre que o sistema de alerta de 2026 lembra. Esse é o evento codificado no algoritmo. Quando os sismômetros registraram aquele sinal, às 8 horas e 5 minutos e 56 segundos em 25 de abril de 2026, o sistema estava, em um sentido extremamente preciso, estendendo a mão através de 80 anos de história para tentar impedir que algo como Scott Cap acontecesse novamente. O alerta de 3 minutos foi, fundamentalmente, uma resposta ao silêncio de 80 anos atrás. Mas a onda não parou em Scott Cap. Ela continuou. E é aqui que a história deixa de ser apenas uma tragédia regional. É aqui que ela se torna um evento de escala do Pacífico. A onda se propagou em círculos cada vez maiores, atravessando o oceano profundo à velocidade de um avião comercial. No oceano aberto, um tsunami como esse é quase invisível. A altura da onda em águas profundas pode ser de apenas 1 ou 2 metros, espalhada ao longo de centenas de quilômetros de comprimento de onda. Um navio passando por ela não sentiria nada. O oceano não pareceria agitado, não pareceria diferente. Mas abaixo dessa superfície calma, um volume gigantesco de água estava em movimento, avançando com uma inevitabilidade lenta e implacável, dirigindo-se a litorais onde, em poucas horas, desaceleraria, se acumularia e se tornaria catastrófico. 4 horas e 34 minutos após a ruptura no Alasca, a borda da onda atingiu o Havaí. A cidade de Hilo, na costa leste da Ilha Grande, está localizada dentro de uma baía, cuja geometria parece quase projetada para amplificar ondas vindas do norte. Hilo Bay é frequentemente descrita como uma armadilha de tsunami, porque sua forma canaliza e concentra a energia das ondas de uma maneira que outras costas não fazem. Quando um tsunami chega a Hilo, a baía não o dissipa, a baía o amplifica. Na manhã de 1º de abril de 1946, não havia sistema de alerta para avisar os moradores de Hilo. Não havia sirenes, não havia protocolos. O terremoto no Alasca sequer foi sentido no Havaí. Para as pessoas ali, nada parecia errado. Até que o oceano fez algo estranho. A água começou a recuar. O porto começou a esvaziar, como se alguém tivesse puxado um gigantesco tampão em algum lugar além do horizonte. Barcos ficaram encalhados em lama que ninguém lembrava ter visto antes. Peixes se debatiam expostos na areia, e as pessoas se aproximaram para observar, porque nunca tinham visto algo assim e não tinham como saber que aquilo era um aviso. O recuo da água é um dos sinais naturais mais confiáveis de um tsunami iminente. A onda possui um vale e um pico, e dependendo de qual chega primeiro, o oceano pode subir de repente, ou cair de repente. Quando o oceano recua, é o vale vindo na frente. O pico, a parede real de água, vem logo atrás. E quando chega, chega rápido. A primeira grande onda atingiu Hilo com uma altura de aproximadamente 10 metros em alguns pontos, menos em outros. Mas em todos os lugares onde atingiu, foi suficiente para destruir completamente a linha costeira. A água avançou terra adentro, carregando barcos, carros, edifícios e pessoas em uma massa caótica de destroços. A onda atingiu seu pico, pausou, e então começou a recuar. E ao recuar, arrastou tudo que não estava firmemente preso de volta para o mar. E então, como é típico em tsunamis de escala oceânica, vieram mais ondas, várias, separadas por minutos, cada uma diferente da anterior. Algumas maiores, algumas menores, mas todas mortais. Quando o oceano finalmente se acalmou e as pessoas de Hilo começaram a contar, pelo menos 159 pessoas estavam mortas. Algumas foram esmagadas pelos destroços, outras se afogaram, outras simplesmente desapareceram no mar, nunca recuperadas. Muitos dos mortos eram crianças, porque escolas próximas à costa estavam iniciando o dia quando a onda chegou. E as crianças estavam exatamente onde a água alcançou. A cidade foi devastada. Edifícios arrancados de suas fundações, transformados em fragmentos, barcos lançados centenas de metros para dentro da terra. A linha costeira, o coração econômico e social da cidade, simplesmente deixou de existir. E ninguém havia avisado. Não havia sistema. Não havia algoritmo. Não havia alerta de 3 minutos. Havia apenas o silêncio do oceano recuando. E os poucos minutos entre esse recuo e a chegada da onda, tempo insuficiente para compreender o que estava aqui acontecendo. Quanto mais fugir. Quando você coloca lado a lado o terremoto e o desastre de 1946, é isso que o torna um evento tão definidor na história da geofísica.
Os instrumentos da época registraram magnitude 7,4. Reanálises modernas indicam algo próximo de 8,6. O tremor foi moderado. Mas o tsunami atingiu uma magnitude aproximada de 9,3 na escala MT, que mede o tamanho da onda, não do terremoto. E é essa escala que, neste corredor, parece ser a única que realmente importa. A onda foi tão absurda em comparação ao terremoto que a gerou, que por décadas cientistas lutaram para explicá-la. O modelo simples, onde a energia sísmica se traduz diretamente em deslocamento do fundo do oceano, e isso em altura de onda, simplesmente não funcionava aqui. Os números não fechavam. Faltava algo na equação. O terremoto era pequeno demais para produzir aquela onda. E esse algo faltando é exatamente o mecanismo que o corredor de 2026 ainda esconde de nós. E é por isso que uma magnitude 5,4 pode acionar um sistema de alerta em 3 minutos. Porque se uma magnitude 8,6 pode gerar um tsunami equivalente a 9,3, então ninguém sabe exatamente qual é o limite inferior. Ninguém sabe quão pequeno um terremoto pode ser nesse corredor. Antes que as regras deixem de valer, e o sistema de 2026 não estava disposto a descobrir isso da pior forma. O mecanismo ausente, a peça que simplesmente não se encaixava na equação, começou a emergir lentamente apenas décadas depois, à medida que os cientistas passaram a revisitar o evento com instrumentos mais avançados, modelos mais refinados e uma compreensão muito mais profunda da dinâmica real dos tsunamis em ambientes complexos. A hipótese dominante hoje, construída ao longo de anos de pesquisa por nomes como Gerhard Fryer, Hermann Fritz, Emil Ockal, Roland Funnell e outros, sugere algo profundamente desconfortável. O tsunami de 1946 não foi gerado principalmente pela ruptura da falha. Ele foi gerado por algo mais. Algo invisível no momento em que aconteceu. Um deslizamento submarino massivo, desencadeado pelo próprio terremoto, teria sido o verdadeiro motor da onda. Estamos falando de um volume colossal de sedimento, possivelmente chegando a 200 quilômetros cúbicos, que deslizou em costa abaixo no fundo do oceano ao sul da ilha Unimak. 200 quilômetros cúbicos? Pare por um momento e tente realmente visualizar essa escala. Isso é aproximadamente equivalente a todo o volume acima do nível do mar do Monte Fuji. Agora imagine essa massa gigantesca. Lama fina, rocha fragmentada, sedimento saturado de água acumulado ao longo de dezenas de milhares de anos, sendo liberada quase de uma vez. Não como uma explosão, mas como um colapso. Primeiro instável, depois inevitável. E então acelerando. Acelerando em costa abaixo. Acelerando através da água, empurrando o oceano acima dela. Deslocando volumes imensos de água com uma força que não aparece nos dados sísmicos tradicionais. A onda gerada por esse processo não é a onda que o terremoto deveria produzir. Não é a onda prevista pelos modelos clássicos. É outra coisa. Uma onda mais concentrada, mais violenta perto da fonte, mais difícil de antecipar, mais difícil de medir. É a onda do deslizamento. E esse tipo de fenômeno é quase invisível para os sistemas de detecção que usamos em tempo real. Sismômetros são instrumentos extremamente sensíveis, mas são sensíveis a um tipo específico de movimento. Eles captam vibração rápida de rocha sólida. Eles não captam bem o colapso progressivo, lento e massivo de sedimentos saturados. Isso cria uma lacuna crítica. Uma lacuna entre o que medimos e o que realmente importa. Uma lacuna onde o perigo real pode estar se desenvolvendo sem ser claramente detectado. Existe, sim, debate científico sobre os detalhes exatos desse cenário. Nem todos concordam com um único deslizamento catastrófico. Alguns defendem que o colapso ocorreu em múltiplas fases, uma sequência de falhas menores que, combinadas, produziram o efeito observado. Outros sugerem que a própria ruptura da falha pode ter contribuído mais energia do que o modelo de deslizamento isolado sugere. E até hoje, o mapeamento do fundo oceânico não revelou uma cicatriz única, clara e inequívoca que funcione como prova definitiva de um único evento massivo. Mas o ponto central permanece. Independentemente do modelo específico, o tsunami foi maior do que o terremoto deveria ter produzido. Há algo mais na equação. Um amplificador. Um mecanismo oculto. E o candidato mais consistente, dado o contexto geológico do corredor, continua sendo o movimento em massa de sedimentos. Falha de encosta. Deslizamento submarino.
ou uma combinação complexa de ambos. Algo capaz de transformar um terremoto moderado em um evento de escala oceânica. E é exatamente isso que torna o corredor de 2026 tão perigoso. Porque se o principal motor do tsunami não for apenas a ruptura da falha, então a magnitude do terremoto, por si só, deixa de ser um indicador confiável do risco real. O tremor pode parecer pequeno. Os números podem parecer seguros, mas o deslocamento do fundo do oceano, e portanto da água, ainda pode ser enorme. O sinal que os sismômetros captam pode não ser o sinal que realmente define o perigo. E quando você está operando dentro desse tipo de incerteza estrutural, não existe espaço para hesitação. Não existe tempo para esperar confirmação. A única resposta racional, a única resposta possível, é alertar primeiro e tentar entender depois. As consequências do desastre de 1946 não terminaram quando a água recuou. Na verdade, foi ali que tudo começou. O que aconteceu em Hilo não foi apenas uma tragédia local. Foi um ponto de virada na forma como os Estados Unidos e, eventualmente, o mundo inteiro passaram a entender o risco de tsunamis. Porque, pela primeira vez, ficou impossível ignorar uma verdade desconfortável. Havia tempo para avisar. O terremoto havia sido registrado por sismógrafos em vários pontos do país. A onda levou horas para atravessar o Pacífico. 4 horas e 34 minutos. Tempo suficiente para enviar um aviso. Tempo suficiente para salvar vidas. Tempo suficiente que não foi usado. E isso transformou o evento em algo maior do que um desastre natural. Transformou-o em um fracasso institucional. Uma falha de sistema, antes mesmo de um sistema existir. A resposta veio rapidamente. Dentro de poucos anos, começou o desenvolvimento do que viria a se tornar o Pacific Tsunami Warning Center, oficialmente estabelecido em 1949 no Havaí. A missão parecia simples na teoria. Detectar terremotos. Avaliar rapidamente o risco de tsunami e avisar populações costeiras antes que a onda chegasse. Mas na prática isso era, e continua sendo, um dos problemas mais difíceis da engenharia de risco. Porque você está tentando tomar decisões críticas, com informação incompleta, em questão de minutos, em um sistema físico que não é totalmente compreendido. O modelo inicial assumia que, na maioria dos casos, haveria uma janela de tempo razoável entre a ruptura e a chegada da onda em locais distantes. O evento de 1946 sugeria exatamente isso. 4 horas, uma janela real, uma oportunidade concreta, se o sistema certo existisse. E então, o sistema começou a crescer, década após década. Mais sismômetros, mais marégrafos, mais redes de comunicação, mais algoritmos. Cada novo evento adicionava uma camada de aprendizado. 1960, Chile. Um terremoto massivo que enviou um tsunami através de todo o Pacífico. Havaí. Japão. Mortes em múltiplos continentes. O sistema funcionou parcialmente, mas também expôs suas limitações. 1964. Alasca. Um dos maiores terremotos já registrados. Ondas atingindo a Califórnia e o Oregon. Mais uma confirmação. O sistema precisava melhorar. 1965, 1975. Eventos menores, mas cada um contribuindo com dados. E então, décadas depois, 2004, o Oceano Índico. Mais de 200 mil mortos, países inteiros sem qualquer sistema de alerta. Uma repetição brutal do mesmo erro de 1940. Escala global. Cada desastre deixou uma marca. Cada falha se transformou em código. Cada morte em um ajuste de limiar. E foi assim que surgiu a filosofia central que governa os sistemas modernos de alerta, o princípio da precaução. Quando houver dúvida, alerte. Quando os dados forem ambíguos, alerte. Quando o custo de um alarme falso for menor do que o custo de não avisar, alerte. O sistema foi deliberadamente projetado para errar para o lado do excesso, porque o erro oposto é inaceitável. A memória de Hilo, de Scotch Cap, do silêncio de 1946. Foi incorporada em cada decisão, em cada algoritmo, em cada regra. E é exatamente essa filosofia que disparou o alerta em 2026. O sistema não precisava ter certeza de que um tsunami estava vindo. Ele só precisava ter incerteza suficiente. Incerteza suficiente para cruzar o limiar onde o risco potencial justificava o aviso. Uma magnitude 5,4 neste corredor ultrapassa esse limiar. Em qualquer outro lugar, não ultrapassaria. Mas aqui, ultrapassa, porque o sistema se lembra, porque o algoritmo carrega os fantasmas de Hilo com ele.
Porque 3 minutos são exatamente o tempo que as vítimas de 1946 nunca tiveram. O que torna o evento de 2026 particularmente intrigante não é apenas o fato de o sistema ter disparado, é a velocidade com que essa decisão foi tomada. E a quantidade extremamente limitada de informação confirmada no momento em que o alerta foi emitido. Isso nos leva diretamente a uma questão central, uma pergunta que define todo o funcionamento dos sistemas modernos de alerta de risco. Quanta certeza é realmente necessária antes de agir? Porque, em teoria, sempre existe a opção de esperar. Esperar por mais dados, esperar por confirmação independente, esperar que as boias DART registrem uma anomalia clara, esperar que os marégrafos detectem a elevação do nível do mar, esperar que o oceano responda de forma visível. Mas, na prática, esperar significa consumir tempo. E neste contexto específico, tempo não é apenas importante. Tempo é a única variável que você não pode recuperar depois. O sistema foi projetado, desde sua base, para operar sob incerteza. Ele não busca certeza absoluta. Ele não pode se dar ao luxo de exigir confirmação total. Ele opera com probabilidades, com inferência, com estimativas que são, por definição, incompletas. E o que ele procura não é verdade absoluta, é um limiar de risco. Um ponto a partir do qual o perigo potencial se torna grande demais para ser ignorado. Esse limiar não é universal. Ele não é fixo. Ele não é aplicado da mesma forma em todos os lugares do planeta. Ele varia. Ele é ajustado. Ele é calibrado ao longo do tempo com base na história geológica, no comportamento observado e nos padrões anômalos de cada região. E no corredor oriental das Aleutas, esse limiar foi deliberadamente reduzido. Não por erro, não por exagero, mas por necessidade. Porque a história daquele segmento específico da falha mostra, repetidamente, que sinais pequenos podem esconder consequências enormes. E aqui entra um conceito que muitas vezes é mal interpretado. Incerteza não reduz o risco. Incerteza amplia o risco. Quando você não sabe exatamente o que está acontecendo, o espectro de cenários possíveis se expande. E dentro desse espectro, existe sempre um cenário extremo, um cenário raro, um cenário que pode parecer improvável, até o momento em que acontece. É isso que o sistema precisa considerar. Não o cenário mais provável, mas o cenário mais perigoso plausível. E é por isso que tantos alertas ao longo das décadas acabam não resultando em tsunamis observáveis. Porque o sistema não foi projetado para ser perfeito. Ele foi projetado para ser conservador. Ele foi projetado para evitar falhas catastróficas, mesmo que isso signifique emitir alertas que, posteriormente, se revelem desnecessários. Isso não é um erro de engenharia. É uma escolha consciente. Na verdade, é um indicador de que o sistema está funcionando como deveria. Se um sistema de alerta nunca produz alarmes falsos, isso quase sempre significa que ele está falhando em detectar riscos reais. E esse é exatamente o tipo de falha que 1946 tornou inaceitável. O evento de 2026 segue essa lógica de forma quase perfeita. O sistema recebeu um sinal sísmico que, isoladamente, parecia moderado. Nada fora do comum. Nada que, em outro lugar do mundo, justificasse qualquer tipo de resposta significativa. Mas esse sinal não veio de qualquer lugar. Ele veio de um corredor altamente sensível. Uma zona com histórico documentado de comportamento anômalo. Uma região onde a relação entre terremoto e tsunami já falhou antes, de forma catastrófica. E diante desse contexto, o algoritmo fez exatamente o que foi projetado para fazer. Ele não esperou. Ele não pediu confirmação adicional. Ele não hesitou. Ele cruzou o limiar de risco e disparou o alerta, antes de qualquer evidência direta, antes de qualquer confirmação oceânica, antes que qualquer sensor externo pudesse validar a decisão. Isso significa que o sistema estava errado? Não. Significa apenas que, desta vez, o cenário mais perigoso não se materializou. E isso é, na verdade, o melhor resultado possível. Porque o sistema funcionou, sem que fosse necessário testar o pior caso. É exatamente assim que um sistema de alerta deve operar. Errando, quando necessário, mas sempre errando para o lado seguro. Porque o erro oposto, o silêncio quando deveria haver alerta, é irreversível. Quando esse erro acontece, não há correção, não há segunda tentativa, não há oportunidade de ajuste posterior. O evento ocorre e as consequências permanecem. Esse é o peso real por trás de cada decisão automatizada. Esse é o motivo pelo qual o alerta de 3 minutos em 2026 não deve ser interpretado como exagero. Ele deve ser entendido como o resultado direto de décadas de aprendizado acumulado. Um sistema que evoluiu não para eliminar erros, mas para evitar tragédias.
Se você olhar para o evento de 2026 de forma isolada, sem contexto histórico, ele parece pequeno. Um terremoto de magnitude 5,4. Um alerta que foi emitido e depois cancelado. Nenhum dano. Nenhuma onda significativa registrada. Nenhuma manchete duradoura. Mas essa forma de olhar para o evento é enganosa, porque remove exatamente o elemento que dá significado ao que aconteceu, o contexto. O sistema não reage apenas ao presente. Ele reage ao passado acumulado dentro dele. Ele reage a padrões, a anomalias, a eventos que, individualmente, podem parecer desconectados, mas que, quando vistos em conjunto, formam uma estrutura de risco muito clara. O corredor oriental das Aleutas não é apenas mais um segmento de falha. Ele é um arquivo vivo de comportamento anômalo. Um lugar onde a relação entre causa e efeito já falhou antes. Onde terremotos aparentemente moderados produziram consequências desproporcionais. E onde o oceano, repetidamente, se comportou de maneiras que desafiam previsões simples. Isso muda completamente a forma como qualquer sinal novo deve ser interpretado. Um evento que, em outro lugar, seria classificado como insignificante. Aqui precisa ser tratado com cautela extrema, porque aqui o histórico mostra que o improvável já aconteceu. E pode acontecer novamente. Existe um conceito importante na análise de risco chamado memória de sistema. Não é memória no sentido humano. É memória codificada, incorporada em regras, em parâmetros, em pesos dentro de algoritmos. É a forma como eventos passados continuam influenciando decisões futuras, mesmo quando não são explicitamente mencionados. No caso do sistema de alerta de tsunamis, essa memória é construída ao longo de décadas. Cada terremoto, cada tsunami, cada falso alarme, cada falha. Tudo isso alimenta o sistema. Tudo isso ajusta o comportamento futuro. E ao longo do tempo, essa memória se torna mais importante do que qualquer evento individual, porque ela captura o padrão. E o padrão é o que realmente importa. O evento de 2026 ativou exatamente essa memória. Não porque foi grande, mas porque foi familiar. Família no pior sentido possível. Um sinal vindo de uma localização específica, com características que, historicamente, já estiveram associadas a eventos perigosos. Mesmo que o sinal em si não fosse impressionante, o contexto dele era. E isso é o suficiente. O suficiente para ultrapassar o limiar de alerta. O suficiente para justificar uma resposta imediata. O suficiente para acionar um sistema inteiro que foi projetado para não ignorar esse tipo de padrão. É por isso que tentar avaliar o alerta de 2026 apenas com base na magnitude do terremoto é um erro. A magnitude é apenas uma parte da equação. E neste corredor específico, não é a parte mais importante. O que realmente importa é a combinação de fatores. Localização, histórico, geometria da falha, presença de sedimentos instáveis, potencial de deslizamento submarino. Tudo isso junto forma o quadro real de risco. E é esse quadro que o sistema está avaliando, não apenas um número isolado. Isso também explica por que o sistema não pode ser simplificado para o público de maneira direta, porque a lógica que ele utiliza não é intuitiva. Ela não segue regras simples do tipo maior magnitude igual a maior perigo. Ela opera em um espaço muito mais complexo, um espaço onde exceções são comuns e onde a história pesa tanto quanto os dados em tempo real. O alerta de 2026 foi, essencialmente, uma resposta a essa complexidade. Uma resposta que priorizou segurança sobre precisão perfeita. Uma decisão que assumiu risco para evitar um risco maior. E isso, novamente, não é um erro. É exatamente o que o sistema foi projetado para fazer. E isso nos leva a ir a um ponto que raramente é discutido fora dos círculos científicos e ainda menos fora das equipes que realmente operam esses sistemas. O alerta não é uma previsão. É uma decisão. Uma decisão tomada sob pressão de tempo extrema. Uma decisão tomada com dados incompletos. Uma decisão tomada sabendo que, independentemente do resultado, haverá consequências. Se o sistema alerta e nada acontece, ele perde um pouco de credibilidade. Se o sistema não alerta e algo acontece, ele perde tudo. Essa assimetria é o que define todo o comportamento do sistema. E é isso que você está vendo em 2026. Você está vendo um sistema que foi otimizado não para estar certo em todos os casos, mas para nunca falhar quando isso realmente importa. Isso também significa que, ao longo do tempo, o sistema desenvolve algo que se aproxima de um instinto, não no sentido humano, mas no sentido de padrões internalizados, respostas condicionadas por eventos passados, ajustes acumulados ao longo de décadas. O resultado é um comportamento que, para um observador externo, pode parecer exagerado, mas que internamente
é perfeitamente consistente com a lógica de risco aplicada. O alerta de 2026 não foi uma reação exagerada a um terremoto pequeno. Foi uma reação consistente a um padrão conhecido, um padrão que inclui 1946, um padrão que inclui eventos posteriores menos conhecidos e um padrão que até hoje não foi completamente explicado. Isso nos leva a outra questão importante. O quanto realmente sabemos sobre esse corredor? A resposta honesta é menos do que gostaríamos. Apesar de décadas de pesquisa, mapeamento do fundo oceânico, modelagem numérica e estudos sísmicos, o corredor oriental das Aleutas ainda contém lacunas significativas no nosso entendimento. Sabemos que ele pode produzir tsunamis desproporcionais. Sabemos que sedimentos instáveis estão presentes. Sabemos que a geometria da falha favorece deslocamentos rasos, mas ainda não sabemos exatamente sob quais condições esses fatores se combinam para produzir um evento extremo. Não sabemos qual é o limiar real. Não sabemos quão pequeno um terremoto pode ser, antes que o sistema ultrapasse um ponto crítico. E não sabemos exatamente com que frequência esse tipo de evento pode ocorrer. Essa incerteza não é confortável, mas é real. E sistemas de alerta precisam operar dentro dessa realidade. Eles não podem esperar por conhecimento completo. Eles precisam agir com o conhecimento disponível, mesmo que esse conhecimento seja incompleto. Isso também explica por que o sistema não pode ser simplificado para decisões humanas em tempo real. Não é algo que um operador individual possa avaliar rapidamente olhando para 3 números. É um processo complexo, automatizado, baseado em múltiplas camadas de dados e regras. E mesmo assim, no final, ainda é uma decisão sob incerteza. O alerta de 2026 representa exatamente isso. Um sistema confrontado com um sinal ambíguo em uma localização historicamente perigosa, fazendo a escolha mais conservadora possível. Não porque tinha certeza, mas porque não tinha certeza suficiente para ignorar. E essa diferença entre não ter certeza e não poder ignorar é onde todos os sistemas de alerta realmente operam. Se você levar isso um passo além, o alerta de 2026 não é apenas sobre um único terremoto. Ele é sobre o sistema como um todo e sobre como esse sistema evoluiu para lidar com um tipo específico de problema. Eventos raros, de alto impacto, como sinais ambíguos. Esse é de longe o tipo mais difícil de risco para qualquer sistema prever, porque não existem muitos exemplos, não existem muitos dados, e cada evento pode ser diferente do anterior de maneiras fundamentais. No corredor oriental das Aleutas, esse problema é amplificado, porque a própria física do sistema não é totalmente previsível. Você tem sedimentos instáveis, você tem geometrias rasas, você tem potencial para deslizamentos submarinos, e você tem uma história que mostra que esses fatores podem se alinhar de formas que produzem resultados extremos, mas não sabemos exatamente quando. E não sabemos exatamente como. Isso significa que o sistema precisa operar com base em possibilidades, não em certezas. Ele precisa considerar cenários que ainda não vimos completamente, mas que sabemos que são possíveis. E isso muda completamente a forma como decisões são tomadas. Em vez de perguntar, isso é perigoso? O sistema pergunta, isso pode ser perigoso o suficiente para justificar ação imediata? Essa é uma diferença sutil, mas crítica, porque desloca o foco da confirmação para a prevenção. E prevenção, por definição, exige ação antes da prova. O alerta de 3 minutos em 2026 é um exemplo perfeito disso. Ele não foi baseado em evidência direta de um tsunami. Ele foi baseado na possibilidade de um tsunami. E essa possibilidade foi suficiente. Suficiente para acionar um sistema inteiro. Suficiente para interromper rotinas. Suficiente para colocar comunidades em estado de atenção. Tudo isso por causa de um sinal que, em outro lugar, não teria significado nada. Isso pode parecer exagerado à primeira vista, mas quando você coloca esse comportamento no contexto de 1946, ele se torna inevitável, porque o custo de ignorar um sinal pequeno neste corredor já foi pago antes, e foi pago de forma extremamente alta. O sistema moderno não foi projetado para repetir esse erro, ele foi projetado para evitá-lo, mesmo que isso signifique reagir a eventos que, no final, não se desenvolvem. E isso nos leva a uma conclusão importante. O alerta de 2026 não deve ser avaliado com base no que aconteceu depois. Ele deve ser avaliado com base no que poderia ter acontecido. Essa é a única forma correta de medir o desempenho de um sistema de alerta. Não pelo resultado, mas pela decisão tomada sob incerteza. E sob essa métrica, o sistema fez exatamente o que deveria ter feito. Ele viu um padrão potencialmente perigoso. Ele reconheceu o contexto histórico. E ele agiu. Sem hesitação, sem esperar confirmação.
sem assumir que provavelmente não é nada, porque neste corredor, provavelmente não é uma palavra segura. E quanto mais você observa esse padrão, mais claro fica que o evento de 2026 não foi um caso isolado. Foi um reflexo de algo mais profundo. Um reflexo de como o sistema foi treinado e de como ele aprendeu a responder a um tipo específico de incerteza. Porque, no fim das contas, o sistema não está tentando prever o futuro, ele está tentando reconhecer padrões do passado, no presente. E o problema com o corredor oriental das aleutas é que esses padrões nunca são totalmente consistentes. Eles não se repetem de forma limpa. Eles não seguem uma lógica simples. Eles aparecem como fragmentos, como echoes, como sinais parciais de algo que pode, ou não, evoluir para um evento maior. E isso cria uma situação extremamente desconfortável para qualquer modelo preditivo, porque o modelo não pode esperar por um padrão completo. Se esperar, pode ser tarde demais. Então ele reage a fragmentos, a indícios, a combinações incompletas de fatores que, juntos, já foram suficientes no passado. Isso explica por que um terremoto pequeno pode acionar uma resposta grande. Não porque o terremoto por si só seja grande, mas porque ele se encaixa parcialmente em um padrão perigoso. E nesse tipo de sistema, encaixar parcialmente já é suficiente, porque o custo de ignorar esse encaixe é conhecido e é inaceitável. Existe também um aspecto psicológico, não no sistema em si, mas na forma como nós interpretamos suas ações. Nós tendemos a julgar decisões com base no resultado. Se nada acontece, assumimos que a decisão foi exagerada. Se algo acontece, assumimos que a decisão foi correta. Mas esse tipo de julgamento é enganoso, porque ignora o fator mais importante, a informação disponível no momento da decisão. O sistema de 2026 não sabia que nada iria acontecer. Ele não tinha como saber. Ele só sabia que havia risco suficiente para agir. E agiu. Isso é exatamente o comportamento que esperamos. E ainda assim, para quem observa de fora, pode parecer um erro. Pode parecer um alarme falso. Pode parecer uma reação exagerada. Mas essa percepção existe porque estamos olhando para o evento com o benefício do retrospecto, com a informação completa, algo que o sistema nunca tem. Isso cria uma desconexão entre a forma como o sistema opera e a forma como o público percebe suas ações. E essa desconexão é perigosa, porque ao longo do tempo pode levar à perda de confiança. Pode fazer com que alertas futuros sejam ignorados. Pode fazer com que pessoas hesitem, exatamente quando não deveriam hesitar. E isso nos traz de volta ao ponto central. O sistema precisa errar para o lado seguro, mesmo que isso tenha um custo, mesmo que isso gere frustração, mesmo que isso pareça exagero. Porque o erro oposto, o silêncio diante de um risco real, não é apenas mais grave, é irreversível. E é exatamente esse tipo de erro que o evento de 1946 tornou inaceitável. O alerta de 2026 é a prova de que essa lição não foi esquecida. E quanto mais você acompanha essa cadeia de decisões, mais evidente se torna que o sistema não está apenas reagindo a eventos individuais. Ele está operando dentro de uma estrutura de risco muito maior. Uma estrutura onde cada novo sinal é comparado, consciente ou inconscientemente, com tudo o que já aconteceu antes naquele mesmo espaço geográfico. O corredor oriental das aleutas não é apenas um lugar no mapa. É um conjunto de condições. É uma configuração específica de fatores geológicos, históricos e físicos que, quando combinados, criam um ambiente onde o comportamento do oceano pode divergir radicalmente do esperado. E isso significa que cada novo evento ali carrega um peso diferente, um significado diferente, um nível de incerteza diferente. O sistema entende isso. Ele foi construído para entender isso. E é por isso que ele não trata todos os terremotos da mesma forma. Ele não pode. Se tratasse, falharia exatamente onde mais importa. Existe uma tendência natural de querer simplificar esse tipo de sistema, de reduzir tudo a regras claras e fáceis de entender. Magnitude alta implica perigo alto. Magnitude baixa implica perigo baixo. Mas o mundo real não funciona assim. E este corredor, em particular, é uma prova disso. Aqui a relação entre causa e efeito é distorcida. Ela não segue proporções lineares. Ela não respeita expectativas intuitivas. E é exatamente por isso que o sistema precisa ser mais complexo, mais conservador, mais sensível a padrões que, em outros lugares, seriam ignorados. O alerta de 2026 não foi um erro nesse contexto. Foi uma consequência lógica, uma resposta consistente com tudo o que o sistema aprendeu ao longo de décadas de operação.
E isso nos leva a uma reflexão importante. O que significa realmente um alarme falso? Se o objetivo do sistema é prevenir catástrofes, então um alerta que não resulta em desastre não é necessariamente falso. Pode ser simplesmente um cenário onde o risco não se concretizou. Pode ser um caso onde o pior não aconteceu. E isso por si só não invalida a decisão de alertar. Na verdade, pode ser exatamente o oposto. Pode ser evidência de que o sistema está funcionando dentro de parâmetros seguros. Mas essa distinção raramente é percebida fora do contexto técnico. Para o público, o resultado é o que importa. Se nada acontece, o alerta parece desnecessário. E essa percepção cria um desafio contínuo, porque sistemas de alerta dependem de confiança, e confiança depende de consistência percebida. Mas consistência percebida nem sempre corresponde à realidade operacional. E isso cria uma tensão constante entre precisão e segurança, entre minimizar alarmes falsos e minimizar riscos reais. O sistema de 2026 escolheu claramente um lado dessa equação. E escolheu por um motivo muito específico, porque já viu o que acontece quando essa escolha é feita da forma errada. Porque já existe um precedente. E esse precedente não é teórico. Ele é histórico. Ele é documentado. Ele tem nomes, tem números, tem consequências que não podem ser revertidas. E enquanto esse precedente existir, o sistema continuará operando da mesma forma, priorizando segurança. Mesmo que isso signifique parecer exagerado, em momentos onde nada acontece. E é exatamente aqui que a história começa a se fechar sobre si mesma. Porque o que você está vendo em 2026 não é apenas a resposta a um evento recente, é a continuação direta de um ciclo que começou décadas atrás. Um ciclo onde cada desastre redefine os limites do aceitável, onde cada falha força o sistema a se tornar mais cauteloso, mais sensível, mais disposto a agir com base em menos informação. O terremoto de 1946 criou o sistema. Os eventos subsequentes o moldaram. E o alerta de 2026 é uma manifestação clara do que esse sistema se tornou. Um sistema que não espera a confirmação completa. Um sistema que não exige certeza absoluta. Um sistema que responde ao risco potencial, mesmo quando esse risco ainda não se materializou. Isso pode parecer desconfortável. E, em certo sentido, é. Porque significa viver com alertas que nem sempre se concretizam. Significa aceitar interrupções. Significa confiar em decisões que são tomadas sem que você veja a evidência completa. Mas a alternativa é muito pior. A alternativa é confiar apenas no que já aconteceu. Aguardar até que o perigo seja visível. Esperar até que o oceano mostre claramente o que está fazendo. E nesse ponto, já é tarde demais. Esse é o dilema central de todos os sistemas de alerta precoce. Eles precisam agir antes que o evento se torne evidente. Eles precisam operar no espaço entre o possível e o real. E esse espaço é, por definição, incerto. No caso do corredor oriental das Aleutas, essa incerteza é ainda maior, porque os mecanismos envolvidos não são totalmente compreendidos. Sabemos o suficiente para reconhecer o perigo, mas não o suficiente para prever exatamente como ele se manifestará. E isso cria uma situação onde o sistema precisa assumir que o pior cenário plausível pode estar em desenvolvimento, mesmo quando não há evidência direta disso. O alerta de 2026 foi exatamente isso. Uma resposta a uma possibilidade. Uma decisão baseada em um padrão incompleto. Um reconhecimento de que, naquele lugar específico, sinais pequenos não podem ser ignorados. E isso nos leva ao ponto final desta análise. O sistema disparou. O sistema foi conservador. O sistema priorizou segurança. E o oceano não respondeu, desta vez. Mas isso não significa que não responderá na próxima. Porque todas as condições que tornaram 1946 possível ainda estão lá. O sedimento continua acumulado. A falha continua ativa. A geometria continua favorável a deslocamentos rasos. O potencial para deslizamentos submarinos continua existindo. Nada disso mudou. O único elemento que mudou é o sistema. E o sistema agora se lembra. Ele se lembra do que aconteceu. Ele se lembra do que pode acontecer. E ele age com base nessa memória. O alerta de 2026 não foi um erro. Foi um reflexo dessa memória. Uma resposta construída ao longo de décadas. Uma decisão tomada não apenas com base no presente, mas com base em tudo o que veio antes. E isso significa que, enquanto o corredor permanecer como é, o sistema continuará a reagir dessa forma, mesmo que na maioria das vezes nada aconteça. E isso nos traz de volta exatamente ao ponto onde começamos. Um terremoto de magnitude 5,4. Um evento que, em qualquer outro lugar do planeta, passaria despercebido. Nenhum alerta, nenhuma reação, nenhuma consequência significativa. Mas não aqui.
Não neste corredor. Aqui esse mesmo sinal carrega um significado diferente. Ele carrega contexto. Ele carrega histórico. Ele carrega incerteza suficiente para justificar ação imediata. E é isso que transforma um evento pequeno em uma resposta grande. O sistema não reagiu à magnitude. Ele reagiu à localização. Ele reagiu ao padrão. Ele reagiu à memória. E isso é algo que muitas vezes passa despercebido quando olhamos apenas para os números, porque números isolados raramente contam a história completa. Especialmente em sistemas complexos como esse. A magnitude é apenas uma medida de energia liberada. Ela não diz nada por si só sobre como essa energia será transferida para o oceano. Ela não diz nada sobre sedimentos. Ela não diz nada sobre deslizamentos. Ela não diz nada sobre a geometria específica da falha naquele ponto. E é exatamente nesses detalhes que o risco real está escondido. O corredor oriental das Aleutas é um exemplo clássico disso. Um lugar onde a relação entre o que medimos e o que realmente importa não é direta, não é simples. E, em muitos casos, não é previsível com base em modelos tradicionais. Isso exige uma abordagem diferente. Uma abordagem que leva em conta mais do que apenas os dados imediatos. Uma abordagem que incorpora histórico, padrões e exceções. Uma abordagem que aceita incerteza e ainda assim age. O alerta de 2026 é o resultado direto dessa abordagem. Ele não é uma falha do sistema. Ele é uma característica do sistema. Uma característica projetada para lidar com exatamente esse tipo de cenário. Um cenário onde o risco não é óbvio, mas também não pode ser ignorado. E isso nos leva a uma conclusão que pode não ser intuitiva à primeira vista. O fato de que nada aconteceu não invalida o alerta. Na verdade, reforça a lógica por trás dele, porque demonstra que o sistema está disposto a agir, mesmo quando o resultado final é incerto. E essa disposição é essencial. Sem ela, o sistema seria lento, hesitant, dependente de confirmação, e, portanto, ineficaz nos momentos em que mais importa. O alerta de 3 minutos em 2026 não foi um excesso, foi uma necessidade. Uma resposta calibrada para um ambiente onde erros de omissão são muito mais perigosos do que erros de ação. E enquanto esse ambiente existir, essa lógica continuará válida. E no fim, tudo volta a uma única pergunta. Uma pergunta simples na forma, mas extremamente complexa na resposta. O que exatamente o sistema viu naquele momento? Porque o que nós vemos, olhando para trás com todos os dados disponíveis, é um evento pequeno, um terremoto moderado, nenhuma onda confirmada, nenhuma evidência direta de perigo imediato. Mas o sistema não opera com o benefício do retrospecto. Ele opera em tempo real, com dados incompletos, com sinais que ainda estão sendo processados, com informações que muitas vezes são ambíguas ou contraditórias. E ainda assim, precisa decidir, precisa agir, precisa escolher entre alertar ou não alertar. E essa escolha precisa ser feita em minutos, não em horas, não em dias. Minutos. Isso significa que o sistema não está vendo o mesmo evento que nós vemos depois. Ele está vendo um conjunto de sinais em evolução, um padrão incompleto, uma configuração de fatores que pode, ou não, indicar algo maior. E nesse conjunto de sinais, existem elementos que nós, como observadores externos, muitas vezes ignoramos. Detalhes técnicos, componentes de frequência, duração da ruptura, localização exata dentro da estrutura da falha. Todos esses fatores são analisados simultaneamente. Todos contribuem para a decisão final. E é essa análise integrada que permite ao sistema identificar situações onde o risco pode ser maior do que os números sugerem. O alerta de 2026 foi o resultado direto desse tipo de análise. Não foi baseado em um único indicador, foi baseado em uma combinação. Uma combinação que, naquele momento específico, ultrapassou o limiar de risco. Isso não significa que o sistema sabia que um tsunami estava vindo. Significa que ele reconheceu que não podia descartar essa possibilidade com segurança. E diante dessa incerteza, escolheu agir. Essa escolha pode parecer conservadora, e de fato ela é. Mas é um conservadorismo intencional, um conservadorismo projetado. Um conservadorismo que existe porque o custo de não agir já foi medido antes, e foi alto demais. O evento de 2026 não foi uma exceção, foi uma confirmação. Uma confirmação de que o sistema continua operando exatamente dentro dos parâmetros para os quais foi construído. Parâmetros definidos não apenas por teoria, mas por história. Por eventos reais, por consequências reais. E enquanto essas consequências permanecerem como referência, o sistema continuará a agir da mesma forma. Rápido, cauteloso e disposto a errar, desde que seja para o lado seguro. E quando você observa tudo isso em conjunto, começa a perceber que o alerta de 2026
não foi apenas uma resposta a um evento isolado. Foi uma manifestação de como sistemas complexos lidam com incerteza estrutural. Porque o que está em jogo aqui não é apenas um terremoto. É a interação entre geologia, história, tecnologia e decisão humana. É um sistema tentando interpretar um mundo que não se comporta de forma perfeitamente previsível e tentando fazer isso rápido o suficiente para que a decisão ainda tenha valor. Esse tipo de problema não tem solução perfeita. Não existe algoritmo que possa eliminar completamente a incerteza. Não existe modelo que possa prever com precisão absoluta todos os cenários possíveis. E isso significa que o sistema precisa operar com margens de segurança, margens de erro. Margens que, inevitavelmente, produzem decisões que nem sempre parecem corretas quando vistas isoladamente, mas que fazem sentido dentro do sistema como um todo. O alerta de 2026 é exatamente esse tipo de decisão. Uma decisão que pode parecer excessiva quando analisada apenas pelo resultado final, mas que é totalmente consistente quando analisada dentro do contexto completo. E isso nos leva a uma distinção importante. Existe uma diferença entre estar errado e estar errado pelas razões certas. No contexto de sistemas de alerta, essa diferença é crucial. Porque um sistema que erra pelas razões certas é um sistema que está operando corretamente dentro das suas limitações. Ele está respondendo a sinais válidos. Ele está aplicando regras consistentes. Ele está priorizando segurança, mesmo que em casos individuais o resultado não se concretize. Por outro lado, um sistema que evita erros visíveis pode estar acumulando riscos invisíveis. Pode estar ignorando sinais importantes. Pode estar falhando exatamente onde não deveria falhar. E isso é muito mais perigoso. O sistema de 2026 claramente escolheu evitar esse segundo tipo de erro. Ele escolheu agir. Ele escolheu responder ao risco potencial. Ele escolheu priorizar a possibilidade de perigo sobre a ausência de evidência imediata. E essa escolha é o que define sistemas de alerta eficazes. Não a ausência de erros, mas a natureza desses erros. E isso também explica por que o sistema não pode ser julgado apenas com base em eventos individuais. Ele precisa ser avaliado ao longo do tempo, ao longo de múltiplos eventos, ao longo de diferentes cenários. Porque é nesse conjunto que sua lógica se torna clara. E dentro desse conjunto, o alerta de 2026 não é uma anomalia, é um exemplo. Um exemplo de como o sistema foi projetado para funcionar. Um exemplo de como ele responde quando confrontado com incerteza em um ambiente historicamente perigoso. E, acima de tudo, um exemplo de por que ele continuará respondendo da mesma forma no futuro. E quando você leva essa lógica até sua conclusão final, o alerta de 2026 deixa de ser apenas um evento isolado e passa a ser um sinal. Um sinal de como o sistema enxerga o mundo. Um sinal de como ele interpreta risco. Um sinal de como ele responde à incerteza, especialmente em lugares onde a incerteza já provou ser perigosa, porque, no fundo, o sistema não está tentando adivinhar o que vai acontecer. Ele está tentando evitar o que já aconteceu antes. Ele está tentando impedir a repetição de padrões históricos que, uma vez, já levaram a consequências catastróficas. E isso significa que ele precisa reconhecer esses padrões, mesmo quando eles aparecem de forma incompleta. Mesmo quando eles aparecem apenas como ecos, mesmo quando eles aparecem como sinais fracos, que isoladamente não parecem significativos. O corredor oriental das Aleutas é exatamente esse tipo de lugar. Um lugar onde sinais fracos não podem ser ignorados. Um lugar onde o histórico exige cautela máxima. Um lugar onde o custo de subestimar o risco já foi demonstrado, de forma definitiva. E isso cria um comportamento específico. Um comportamento onde o sistema reage cedo, reage rápido, reage com base em menos informação do que gostaríamos, mas reage dentro de um contexto que torna essa decisão lógica. O alerta de 2026 é um reflexo direto disso. Não um erro, não um exagero, mas uma consequência inevitável de como o sistema foi projetado. E isso nos leva a uma questão que vai além de um único evento. O que isso significa para o futuro? Se o sistema continua a operar dessa forma, se continua a reagir com base em padrões incompletos, se continua a priorizar segurança sobre precisão absoluta. Então podemos esperar mais alertas como esse. Alertas que não resultam em tsunamis. Alertas que parecem excessivos quando vistos isoladamente. Alertas que para o público podem parecer desnecessários, mas que dentro do sistema fazem sentido, porque fazem parte de uma estratégia maior. Uma estratégia que não está tentando evitar todos os alarmes falsos, mas sim evitar falhas reais. E essa distinção é fundamental, porque redefine o que consideramos sucesso em um sistema de alerta.
Sucesso não é a ausência de alertas desnecessários. Sucesso é a ausência de falhas catastróficas. Isso significa que o sistema precisa estar disposto a parecer errado. Em momentos onde nada acontece, para garantir que não esteja errado, no único momento que realmente importa. O alerta de 2026, nesse sentido, não é apenas um evento técnico. É uma demonstração dessa filosofia em ação, uma prova de que o sistema continua priorizando segurança, mesmo quando essa escolha não é evidente à primeira vista. E enquanto essa filosofia permanecer, o comportamento do sistema também permanecerá. E quando você chega a esse ponto da análise, fica claro que o verdadeiro foco nunca foi o terremoto em si. O foco sempre foi o que ele poderia representar, o que ele poderia desencadear, o que ele poderia significar dentro de um sistema que já viu esse tipo de padrão antes. Porque isoladamente o evento de 2026 é pequeno, mas dentro do contexto correto, ele é tudo menos insignificante. Ele é um sinal, um possível início, um fragmento de um padrão que no passado já levou a consequências graves. E é exatamente isso que o sistema foi projetado para reconhecer. Não apenas eventos confirmados, mas possibilidades. Possibilidades que ainda não se desenvolveram completamente. Possibilidades que ainda não são visíveis na superfície. Possibilidades que existem apenas como combinações de fatores. E isso exige um tipo diferente de pensamento. Um pensamento que não depende apenas de evidência direta, mas que leva em conta contexto, histórico e comportamento anômalo. O sistema de 2026 operou exatamente dessa forma. Ele não esperou por confirmação. Ele não exigiu evidência completa. Ele respondeu ao padrão, mesmo que esse padrão estivesse incompleto, mesmo que não fosse conclusivo, mesmo que no final não resultasse em nada observável. E isso pode parecer desconfortável, porque vai contra a forma como normalmente pensamos sobre decisões. Nós queremos certeza, queremos confirmação, queremos evidência antes de agir. Mas sistemas de alerta não podem operar dessa maneira, porque quando a evidência se torna clara, geralmente já é tarde demais. E esse é o ponto central. O sistema não está tentando estar certo em todos os casos. Ele está tentando não falhar nos casos que realmente importam. E isso exige uma abordagem diferente. Uma abordagem onde o custo de um erro de ação é aceitável, mas o custo de um erro de omissão não é. O alerta de 2026 é um exemplo claro disso. Uma decisão tomada com base em risco potencial. Uma decisão que priorizou segurança. Uma decisão que assumiu a possibilidade de erro para evitar a possibilidade de desastre. E isso nos leva à conclusão inevitável. O sistema não falhou. Ele fez exatamente o que deveria fazer, mesmo que olhando para trás, pareça que nada aconteceu, porque o verdadeiro teste de um sistema como esse não é o que acontece quando tudo é claro, é o que ele faz quando nada é claro. E nesse teste, o sistema passou. E quando você chega ao final dessa linha de raciocínio, percebe que o alerta de 2026 não é apenas um evento técnico, é uma consequência inevitável de tudo o que veio antes. Cada decisão tomada pelo sistema naquele dia, cada parâmetro que foi cruzado, cada limiar que foi ultrapassado, existe porque algo semelhante já aconteceu antes. Porque em algum momento do passado, um sinal foi ignorado. Porque em algum momento do passado, um evento foi subestimado. Porque em algum momento do passado, o custo de não agir foi pago. E pago de forma permanente. Isso significa que o sistema carrega uma responsabilidade que vai além do presente. Ele carrega a responsabilidade do passado. Ele carrega a obrigação de não repetir erros que já foram cometidos, e isso molda completamente a forma como ele opera. Ele não pode se dar ao luxo de ser otimista. Ele não pode assumir que provavelmente não é nada. Ele não pode esperar por confirmação total, porque essas são exatamente as condições que no passado levaram a falhas. O alerta de 2026 é, nesse sentido, uma forma de memória ativa. Não apenas um reflexo do que aconteceu naquele momento, mas uma resposta construída a partir de décadas de aprendizado acumulado. E isso levanta uma questão importante. Se o sistema continuar evoluindo dessa forma, o que podemos esperar no futuro? Mais alertas rápidos, mais decisões tomadas com base em incerteza, mais situações onde o sistema reage antes que qualquer evidência direta esteja disponível. E, inevitavelmente, mais eventos onde nada acontece depois. Mas isso não é um problema, é uma consequência. Uma consequência de operar em um ambiente onde o risco não pode ser completamente quantificado, onde os modelos não capturam toda a complexidade, e onde o custo de estar errado não é simétrico. O sistema foi projetado para lidar exatamente com essa assimetria, para errar se necessário,
mas errar do lado seguro. E isso significa que ele continuará a tomar decisões como a de 2026. Decisões que podem parecer exageradas quando vistas isoladamente, mas que fazem sentido dentro do sistema como um todo. Porque o sistema não está tentando otimizar percepção pública. Ele está tentando minimizar risco real. E essas duas coisas nem sempre são compatíveis. O alerta de 2026 é um exemplo claro dessa diferença. Uma decisão que priorizou segurança, mesmo que isso significasse parecer excessivo no curto prazo. E isso nos leva à conclusão final. O sistema não está tentando ser perfeito. Ele está tentando ser confiável. E confiabilidade, nesse contexto, significa agir quando há risco suficiente, mesmo que esse risco não se materialize, mesmo que nada aconteça. Porque no único cenário que realmente importa, agir tarde demais não é uma opção. E no final, tudo se resume a isso. O sistema disparou. A onda não veio. E ainda assim, o alerta estava correto. Isso pode parecer contraintuitivo, pode parecer contraditório. Mas apenas se você estiver julgando o sistema pelo resultado e não pela decisão. Porque o sistema nunca foi projetado para prever com perfeição. Ele foi projetado para responder ao risco. E naquele momento específico, o risco estava presente. Talvez não como realidade, mas como possibilidade. E neste corredor, possibilidade já é suficiente. O alerta de 2026 não foi um erro. Foi uma demonstração clara de como o sistema funciona quando confrontado com incerteza real. Uma decisão tomada rapidamente. Uma decisão tomada com dados incompletos. Uma decisão que priorizou segurança sobre precisão absoluta. E isso é exatamente o que deveria ter acontecido. Porque o sistema não está tentando evitar todos os alarmes falsos. Ele está tentando evitar o único erro que realmente importa. O erro de não alertar quando deveria. Esse é o erro que 1946 ensinou a nunca repetir. Esse é o erro que está codificado em cada linha de lógica do sistema. E esse é o erro que o sistema evitou em 2026. Mesmo que desta vez não houvesse onda. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. O fato de que nada aconteceu não significa que nada poderia ter acontecido. O corredor continua lá. O sedimento continua instável. A falha continua ativa. A geometria continua favorável a deslocamentos perigosos. Nada disso mudou. O único elemento que mudou foi a forma como respondemos a isso. Hoje existe um sistema. Um sistema que observa, que analisa, que compara, que se lembra e que age, mesmo quando não tem certeza, especialmente quando não tem certeza. Porque é exatamente nesse espaço, entre o conhecido e o desconhecido, que os desastres começam. E é exatamente nesse espaço que o sistema foi projetado para intervir. O sistema disparou hoje. O sistema estava certo em disparar. E em algum lugar, sob a água fria e cinzenta, ao sul da ilha Unimak, uma encosta de sedimento saturado ainda está ali, instável, silenciosa, esperando, como sempre esteve, esperando por um gatilho que não veremos chegando, até que já tenha chegado.